Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a Tatiana Bramer. Ela é COO e Planejamento Estratégico na Bomera, empresa brasileira especialista em economia circular. Tudo bem, Tatiana? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? Prazer estar com você aqui. Tatiana, para a gente abrir essa conversa, você pode contar especificamente como é a sua atuação na Bomera? Como que você trabalha dentro da empresa? Vamos lá. Bom, a Bumera, como você falou, é uma empresa especializada em economia circular e a minha função hoje na Bumera é ajudar a administrar toda a parte operacional, toda a parte que envolve as áreas funcionais, então recursos humanos, operação das fábricas, planejamento estratégico, projetos, enfim, estou bem dividida aí entre várias frentes. E olhando um pouco também do futuro, né? Então, desenhando um pouco essa visão de futuro junto com o CEO. Você tem uma importante trajetória no marketing. Como que essa sua experiência tem contribuído agora na Bumera? Tanto na parte de planejamento, como tirar as ações do papel, como tem sido isso? Isso é muito legal, porque eu realmente fiquei 22 anos no mundo corporativo, né, sempre liderando áreas de marketing, e eu acho que o marketing sempre tem esse papel de entender o movimento do momento, a cultura, a educação e principalmente o movimento de consumo, o comportamento de compra, mas sempre com um olhar um pouco lá na frente. Então, acho que as minhas experiências me ajudaram a conquistar aí essa visibilidade em que a gente tem que entender o momento, saber como agradar os consumidores, os clientes, mas principalmente como é que a gente chega com um olhar um pouco mais no médio e longo prazo. Então, isso hoje é o que eu consigo traduzir. Estou aprendendo muito, né? Porque eu sempre fui do mundo corporativo tradicional e agora numa startup crescendo muito, indo para um movimento de scale-up. Mas eu acho que é muito legal nesse movimento a gente colocar um pouco também do que a gente aprende, né, no mundo tradicional. Acho que a gente está bem no momento híbrido, em que a gente não quer perder a agilidade, o movimento, essa forma de pensar que as startups nascem, mas também com um planejamento, com uma estrutura. Às vezes chega um momento que a gente tem que pensar um pouco mais nos processos, nas pessoas, e acho que a gente está conseguindo combinar bem aí esses dois momentos da empresa. Então, eu queria entender um pouco mais sobre esse processo de tomada de decisões, a integração entre diferentes áreas da empresa. Eu pergunto isso pelo seguinte: eu já fiz, entre outras entrevistas, com especialistas em marketing, gente com a trajetória também muito relevante no setor, e falou sobre essa importância de ter o marketing desde o começo do planejamento, que quando você trabalha integrado dessa forma, você sabe o que a empresa está propondo, sabe aonde a empresa quer chegar e você consegue criar campanhas mais eficientes. Há uma integração entre diferentes áreas na Bumera? Como que é esse processo de tomada de decisões de vocês? Eu acho que assim, a dinâmica da Bumera é muito interessante. É uma empresa relativamente pequena quando a gente pensa em áreas funcionais, né? Não tem ou departamento de marketing ou departamento de finanças. Somos aí dois, três liderando cada uma das áreas. A área de marketing hoje está junto com a área comercial, então a diretora de marketing e comercial participa muito das discussões que a gente traz para o pensamento de planejamento estratégico, e a gente sempre constrói muito junto. Como eu falei, é uma estrutura simples, onde a hierarquia acaba ficando de lado, porque o que a gente quer é realmente poder aproveitar a contribuição de cada um dos que estão hoje com a gente. Então, é muita troca, é muita sinergia, a gente divide muito os planos que estão sendo pensados para o futuro, para ver se faz sentido com o fit que os nossos clientes estão trazendo de insights para dentro de casa. Então, as decisões são muito pautadas em inputs que vêm de todas as áreas. A gente tem P&D, que é super importante, a gente tem logística reversa, que hoje é um asset da nossa empresa, porque a gente faz com que todo esse caminho do lixo volte de uma forma muito mais inteligente. Então, assim, a gente envolve o pessoal da fábrica quando tem que tomar uma decisão que vai impactar em alguma coisa de futuro. São decisões muito compartilhadas, eu diria. Eu acho que isso dá o dinamismo que a gente precisa. Então, a gente tem um envolvimento de todas as áreas e marketing está sempre nessa toada de entender. ESG tomou um corpo tão grande que a gente tem que estar na linha de frente, né? Então, marketing traz todos os insumos que a gente precisa para decidir o que fazer daqui para frente. Então, é muito todo mundo junto, assim, muito compartilhado.
Até para a gente entender melhor, a Bumera trabalha nessa cadeia da reciclagem, né, de transformar o material coletado em outros produtos. Então, vocês têm essa atuação tanto com clientes, parcerias com empresas e também com cooperativas de reciclagem. Você consegue detalhar um pouquinho melhor para a gente sobre essas frentes de atuação, tanto Claro. clientes como quem faz essa coleta? A Bumera nasceu com um sonho de fazer com que o lixo fosse realmente tratado como luxo, como ouro e não como descarte, né? Então, a gente, desde da essência da Bumera, a gente começou a buscar soluções que fossem melhores para o mundo. Então, a gente realmente tem essa visão de conectar, a gente chama de conexão de vários stakeholders, né? A gente tem uma linha de frente que é entendimento do que as empresas precisam buscar, quais são os seus objetivos, onde elas querem chegar, para entender onde estão as principais dores. E aí, ao longo desses anos, são quase 10 anos de experiência, a gente foi conectando os players que trouxessem esse dinamismo para a cadeia como um todo. Então, hoje a gente tem desde os brand owners, que a gente fala, são os donos das marcas ou das empresas que querem resolver ou querem atuar de alguma forma na economia circular. A gente desenvolveu uma parceria gigante com mais de 400 cooperativas no Brasil inteiro, justamente para entender e mapear onde elas estão, quais são os principais problemas que elas têm, pensando sempre numa combinação de impacto social com impacto ambiental, porque eu acho que essas duas frentes caminham juntas, até a outra parte que entra a ciência. Então, assim, como é que a gente pode? A Bumera tem muitos engenheiros, muitos cientistas, a gente tem um laboratório dentro de uma faculdade, inclusive, para poder trazer soluções. Uma vez que a gente tem o resíduo na mão, o que pode ser feito com ele? E aí a gente acaba no nosso, que a gente chama do início ao início. A gente acaba aí buscando soluções que se transformem aquele resíduo numa matéria-prima que vai virar um novo produto. Então, assim, a gente tem realmente esse sonho e esse prazer de fazer essa conexão com todas as frentes. E assim a Antes gente está hoje. de, Antes de entrar, né, especificamente no tema ESG e tudo mais, eu queria tratar de um outro ponto com relação à coleta, que é uma parte significativa da atuação de vocês. Qual que é a percepção de vocês? Houve uma melhora nos últimos anos, porque a gente sabe que nem todas as cidades essa coleta ela é obrigatória. Muitas vezes é opcional, vai de cada morador, de cada empresa e tudo mais. Há uma melhora nesse cenário? O que você pode contar para a gente? Lucas, eu vou tirar uma visibilidade um pouco mais de curtíssimo prazo. Existe já há 11 anos esse ano da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que foi instituída justamente para conseguir começar a impactar a cadeia desde a origem. Então, assim, hoje a lei exige que as empresas que geram um determinado mínimo de resíduos tenham que fazer algum tipo de ação, de projeto ou de implementação de recursos que tragam de volta pelo menos 22% dos resíduos que foram gerados. Isso já existe há quase 11 anos atrás. Ela praticamente, essa política foi estagnada nos últimos 10 anos. Muito pouco se fez. Então, por isso que a gente via muito pouco movimento do ponto de vista de entender se estava melhorando ou não o nível de reciclagem. Hoje, os estudos que a gente tem até o momento continuam alertando que só 3% do lixo gerado volta para a cadeia de alguma forma. Então, o Brasil não evoluiu no percentual. O que eu queria trazer assim de mais curto prazo? Eu tenho uma sensibilidade, de novo, a sensibilidade é o que a gente vê e são os projetos que a gente atua, que com a pandemia parece que uma mosquinha deu uma picadinha diferente nas pessoas. As pessoas começaram a conviver mais com o lixo. Até então, não era um problema. A gente tinha um problema de descartar o nosso lixo dentro de casa e quem levava para frente e o que era feito com ele já deixava de ser nosso problema. Uma vez que a pandemia começou a fomentar uma nova forma de comportamento de consumo, de compra, as pessoas, os seres humanos, a sociedade começou a se impactar, porque ela começou a ver o quanto ela estava gerando, claro que por uma movimentação de ficar mais em casa, mas o quanto de contato ela tem hoje com o lixo que ela não via, era praticamente invisível, porque eu resolvi a partir do momento que eu tirava da minha porta de casa. Então, a gente tem visto várias movimentações com vários stakeholders diferentes. A gente vê uma sociedade muito mais incomodada, muito mais preocupada. Declarações e pesquisas já mostram que as pessoas estão procurando empresas que tenham algum tipo de programa de impacto social, de impacto ambiental, marcas que tenham propósito. Então, você começa a ver que isso está influenciando já na decisão de opção de decisão de marcas. Isso pelo lado da sociedade. As empresas também, elas também tiveram que se reinventar. Faltou matéria-prima, a gente está vivendo um momento de escassez. Então, a partir disso, começa-se a discutir desde a origem quais são as formas diferentes de
pensar em desenvolvimento de embalagem, que tipo de materiais, quantidade de materiais utilizados, e fora toda a movimentação externa, né? O próprio, as ONGs, os movimentos internacionais, os pledges, né, que são os compromissos que as empresas assumem, independente de uma legislação. Então, assim, no curtíssimo prazo, eu posso te dizer que sim, está tendo um movimento muito diferente do que vinha vindo na lentidão dos últimos 10 anos, por todas as frentes, o que agora traz uma oportunidade gigante de atuar. Então, é de colocar isso, tirar da ideia, tirar dos relatórios anuais e começar a colocar em prática, seja da forma que for. Você já passou muito bem passado esse cenário, entrando então especificamente nessa pauta ESG, naturalmente houve uma procura maior. Qual que é a sua percepção? As empresas estão procurando parcerias por uma mera formalidade ou a consciência pegou forte mesmo, como você estava falando agora há pouco? Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação é que a consciência pegou forte mesmo. Eu acho que o tema, talvez a gente pode usar, virou um tema de moda, ESG, mas é um tema de moda que tem um fundamento. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas, os profissionais que estão assumindo cadeiras muito mais relevantes dentro das empresas, são muito sérios. São normalmente profissionais que vêm da área técnica, que já tinham algum tipo de responsabilidade, ou de sustentabilidade, ou de inclusão e diversidade. Então, eles estavam um pouco espalhados dentro das empresas, né? Tinha um pouquinho em cada área, todo mundo tinha uma vontade de fazer, tinham já métricas em algumas das empresas, talvez nas grandes, nas multinacionais e nas nacionais grandes, mas hoje eu vejo que existe uma movimentação muito clara e muito séria de se fazer algo diferente, e eu vejo isso na transversalidade de qualquer tipo de empresa. Tem empresas novas nascendo, startups, começando do zero, que já vem com isso mapeado no DNA, e tem empresas grandes que estão movendo montanhas, porque não é fácil fazer uma transformação que mexe em toda a cadeia para trás, né? A economia circular acaba mexendo na cadeia para frente da indústria e para trás da indústria também. Então, são movimentos que eu vejo mais concretos. Claro que tem muita declaração, começa-se assim, então acho que não é um problema. Começa declarando uma ansiedade ou uma ambição. A partir daí, você começa a ver que já hoje, depois de 3, 4 anos, você começa a ver que os projetos já estão saindo do papel. Então, assim, a gente sente isso refletido nos nossos negócios, né? Tantos projetos acontecendo ao mesmo tempo e que vão abrindo frentes. Começa, às vezes, de uma forma mais simplificada e depois ele começa a tomar um corpo, começa a virar uma linha de investimento das empresas, começa a combinar as métricas de ESG com métricas financeiras para que realmente ela tenha sustentação ao longo dos anos. Então, eu acredito que está tendo uma movimentação séria. Claro que sempre tem, né, os que navegam um pouco mais na oportunidade, mas eu sinto e eu quero acreditar que a movimentação é séria e que está tendo o rumo certo para que a gente tenha transformações mais rápidas. Então, para a gente saber da atuação da Bumera, que tipos de parcerias vocês estão em busca ou então estão dispostos a aceitar e como lidar quando existe esse tipo de abordagem para montar um projeto mais superficial? Queria entender como vocês tratam as parcerias, o que vocês estão em busca, estão dispostos a receber para fechar um acordo. Beleza, parceria para a gente nasceu pensando em parcerias, a gente entende, acredita que a gente não vai verticalizar 100% da empresa, porque a gente nunca vai fazer tão bem quanto os especialistas de cada frente. Então, a gente sempre fez parcerias, os nossos parceiros estratégicos das cooperativas são realmente parceiros que prestam serviços para a Bumera com uma forma muito constituída de duas vias. Então, a gente escuta muito, a gente ouve muito o que está precisando do lado deles, o que eles gostariam que acontecessem do lado das indústrias, e a gente faz essa conexão. A mesma coisa acontece com clientes, que a gente chama de parceiros mesmo, porque são clientes que estão... não é uma receita de bolo pronta, né? Difícil de falar, não, você quer ser sustentável, quer ter economia circular, então segue esse caminho. Cada empresa tem uma filosofia, uma cultura, um momento da empresa, um nível de investimento, um nível de estrutura. Então, a gente acredita que a parceria que a gente cria, e por isso que a gente gosta de participar das discussões estratégicas, a gente gosta de entender para onde a empresa visa chegar.
entender quais são os compromissos globais, se é global ou nacional, porque isso faz com que a gente construa juntos. Então, assim, a parceria para a gente é a essência de tudo que a gente começa, tanto do cliente como dos parceiros que executam, como no final a transformação para produtos. A gente tem fábrica que fazem os nossos produtos, mas a gente tem parceiros excelentes também, dependendo do tipo de produto, do tipo de transformação, tipo de resina, que vão fazer esse fechamento de ciclo. Então, parcerias para a gente é algo que a gente nasceu assim, a gente pensa assim, a gente conecta o tempo todo, e é assim que a gente quer ser para todo sempre. Com relação à superficialidade, se você está querendo me dizer sobre empresas que querem fazer alguma coisa mais high level, não querem entrar muito no detalhe, a gente sempre tenta entender a origem dessa necessidade. Então, assim, a gente parte do princípio que se nos chamaram é porque querem fazer alguma coisa diferente. Então, a primeira coisa, a primeira etapa do nosso entendimento, do diagnóstico que a gente faz nas empresas, é entender um pouco mais da essência, conversar um pouco com toda a liderança, conversar um pouco com todas as áreas que são, de alguma forma, conectadas com essa área demandante, para entender onde eles querem chegar. E a gente acredita que às vezes pode começar de uma ideia mais superficial, porque é como se começa, eu não tenho ideia, eu queria começar fazendo uma ação de impacto com os meus colaboradores, porque eles carregam muito lixo, eles descartam muito lixo nos escritórios e tudo mais. É isso que vai resolver o problema do lixo em grandes volumes? Talvez não, mas é um começo que para a gente é super importante, porque tudo passa pela educação. Se a gente não foi criado assim, a gente foi criado numa economia linear, onde a gente extrai recursos da natureza, usa na produção, transforma em produto de curta vida, na maioria das vezes, consome e joga fora. Essa economia linear que a gente foi, desde a Revolução Industrial, imerso. A economia circular pensa totalmente diferente. Eu não tenho que tirar toda hora recursos da natureza, extrair a natureza para conseguir fazer algo novo. A gente consegue reutilizar daquilo que já foi. Então, aquilo que foi descartado pode ter uma nova vida, desde que seja descartado corretamente e que tenha investimento na ciência e na inovação para pensar num novo produto. Então, raras vezes a gente foi chamado para fazer um projeto que a gente acha que não tenha um fundo verdadeiro, tá? Então, assim, às vezes pode acontecer, se cair, rompe com os nossos valores e com as nossas linhas e a gente simplesmente declina. Mas é muito difícil, né? Na verdade, talvez eu chamaria de superficialidade a falta de conhecimento e de aprofundamento do tema, que depois automaticamente vai virar algo maior e mais profundo. Então é assim que a gente sempre evolui os projetos quando chegam para a gente com essa carinha. Putz, quero fazer alguma coisa, pensei nisso, faz sentido ou não faz sentido? E a gente vai sempre discutir caminhos. O que a gente gosta muito é que, se nos procurou, é porque está preocupado. Então, assim, com isso, já é o primeiro passo para a gente começar a falar de economia circular com afinco, com vontade. Então, em todos esses projetos, em todas essas parcerias que a Bumera fez, em geral, quais têm sido os benefícios, tanto para as empresas quanto para a cadeia dessa coleta? Bom, acho que os benefícios a gente vai colher ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente esbarra em frentes muito importantes, porque assim a gente tem um compromisso, tem vários formadores de opinião, né, nessa cadeia de construção da economia circular. Eu acho que assim a sociedade é carente de informação, então cabe aos órgãos, tanto privados como públicos, fazerem com que isso seja mais difundido. Então, acho que o benefício de que mais empresas estejam falando do tema, abraçando o tema e executando o tema, é que é mais fácil disso permear dentro da sociedade como um todo. Então, assim, não adianta nada ter um programa maravilhoso de uma grande empresa que vai fazer um investimento em cooperativas de catadores, se o usuário final, que somos nós, a sociedade, não descartar mais lixo. A gente tem que aumentar esse percentual. 3% é nada, perto do tanto que a gente pode transformar de produtos. A outra coisa são os órgãos públicos, definitivamente. A gente participou do Fórum Econômico Mundial agora em abril, lá em Davos, virtualmente, claro, e foi muito legal porque, obviamente, a economia circular foi o tema do evento da semana inteira de Davos, e se falaram em 4 grandes pilares para acontecer essa transformação. Um é financiamento. É óbvio que fazer uma mudança transformacional como essa exige capital. Então, é importante buscar formas de acelerar esses crescimentos nos programas de economia circular através de fontes de acesso a capital, para todas as frentes. Então, assim, uma cooperativa de catadores, para ser instituída, precisa ter recursos financeiros. Uma empresa, para mudar uma cadeia de logística, precisa. E hoje tem muito pouco capital direcionado
que vem crescendo, mas tem muito capital pouco direcionado para projetos e programas de economia circular. Agora você já começa a ver fundos de investimento, você começa a ver uma movimentação interessante, mas existe aí uma demanda latente no mundo todo, tá? Não é só no Brasil que é sobre financiamento. A outra são inovações escaláveis. Tudo começa de pouquinho, e tá tudo bem começar de pouquinho, o importante é começar. Mas a gente precisa criar condições de mercado com legislação, com programas de maior visibilidade, com impacto em várias frentes, para que esses projetos de inovação tenham escala. Eu preciso fomentar a cadeia, de uma certa forma, nacionalmente. Ainda que comece num estado, como é que eu expando esse movimento, né? Se eu faço uma coleta em um determinado estado, como é que eu replico? E é o que você falou no começo. Tem muitos municípios no Brasil ainda, dos mais de 5 mil municípios que tem, muitos faltam coleta seletiva. Não tem um recurso básico, inicial, que é das prefeituras, dos municípios, dos órgãos regulamentadores disponibilizarem. Então, isso tudo vem com ideias de inovação escalável que possa fomentar essa jornada. Além disso, a inclusão, o próprio Fórum Econômico Mundial falou que se os movimentos acontecerem da forma como estão sendo projetados, devem gerar no mundo mais 700 mil empregos ligados à economia circular. Então, a inclusão é fundamental. A gente tem que gerar novos tipos de empregos que fomentem a cadeia da economia circular. Os catadores e as cooperativas são uma válvula importantíssima hoje, mas tem outras frentes que podem ser mais instituídas, mais formalizadas, e as empresas também pensarem em novos formatos de empregos que possam viabilizar essa inclusão de outros parceiros dentro da jornada. E, obviamente, alinhamento político. Definitivamente, briga política, desacordo, desalinhamento entre ministérios, entre órgãos municipais e estaduais, sem dúvida que travam esse processo. Se tiver uma união disso, e isso foram 4 pontos trazidos pelo Fórum Econômico durante um debate que a gente participou, mas se a gente fizer a conexão desses 4 grandes pilares, os saltos vão ser muito maiores do que a gente tem visto até hoje. Então, acho que é por aí que a gente deveria colocar a nossa energia. E a Bumera faz muito essa tentativa de conectar todos esses pontos. Tatiana, então, para a gente fechar diante do seu posicionamento, sua visão, quais são as perspectivas, tanto para você quanto para a Bumera? Mais otimista, ainda tem um caminho muito longo para percorrer? Eu falo isso tanto do setor privado, se esse é um movimento sustentável, tanto do poder público. Como você vê aí esses rumos? Se você está mais otimista de que vai ser uma mudança verdadeira, a economia circular vai ser uma coisa significativa no país, ou você acha que é um caminho muito árduo ainda? Eu vou dizer que é um caminho árduo, porque ele realmente envolve várias esferas e várias conexões diferentes, mas eu vejo de uma forma muito otimista. Para mim, Lucas, é um caminho sem volta. Eu acho que assim, a gente já se deu conta de que o mundo, o meio ambiente, não aguenta esse cenário que a gente criou ao longo dos anos. Então, assim, desde quando a gente vê estudos que foram declarados que até 2030, se a gente continuar nesse mesmo nível de desperdício, a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que animais marinhos, do que peixes, a gente começa a se dar conta de que a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então, a minha perspectiva é de otimismo, sim, e eu acho que a gente vem com uma nova geração completamente focada em fazer essa diferença. Então, acho que é um movimento que vai combinar gerações novas chegando com outro mindset, com uma outra forma de pensar, de consumir, com uma pressão de todos os lados. Quando eu falo pressão de todos os lados, são da sociedade, mas são das empresas. As empresas também precisam reportar relatórios com indicadores de sustentabilidade, de economia circular e de ESG. Então, assim, virou uma métrica que impacta na parte financeira. Então, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que a gente tem muito caminho pela frente, sim, como você me perguntou, mas eu acho que esse caminho vai ser acelerado em função dessa movimentação que está vindo de todos os lados. Então, a minha perspectiva é de um futuro muito mais brilhante do que a gente viveu até esse momento. Tatiana, muito obrigado. Agradeço a sua gentileza em conversar com a gente e esclarecer as nossas dúvidas. Imagina, foi um prazer para mim. Super gostoso falar do tema e que bom estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Semana Repórter conversou com a Tatiana Bramer. Ela é CEO e Planejamento Estratégico na Bumera. Obrigado pela atenção e até a próxima.